Mas vamos falar com esse mulherão aqui. Você tem um caso para contar pra gente. Não sei se envolve Xuca, mas tô curiosa. Não só um caso, tenho vários, se quiser, que a gente pode ficar a noite toda. Gosto. Porque eu tenho um quadro no meu perfil, né, no Instagram, que eu falo, eu sou do meio liberal, então eu frequento swing, eu tenho um relacionamento liberal. Gosta? E então, eu comecei contando histórias que eu recebo na minha DM por falar sobre o meio liberal. Então, chama Confissões Liberais para Bibi. Que legal. E aí, então, eu recebo as histórias mais inusitadas que vocês podem pensar, né? Então, uma das que mais, assim, chocou as pessoas é um caso de que o casal foi para uma casa de swing. Vocês já foram em casa de swing? Já conhecem? Eu só fui a trabalho. Como que é ir a trabalho? Eu fiz uma festa de final de ano do History lá, quando eu era diretora de conteúdo. E depois eu fui gravando pro Chama no Privé. E nunca fui na vida real, porque, assim, quando eu fui a paisana... Depois eu juro que eu deixo você contar, perdão, interromper essa história. Imagina, você pode tudo. Mas eu fui com uma amiga minha que o namorado dela era... A irmã era dona da casa. E aí eu... Mano do céu, só que eu era casada, monogâmica, casada com inglês, que a gente nunca transava. E aí eu olhando aquilo tudo e falando assim, eu preciso gravar isso na minha memória para usar depois. Tudo isso será usado contra você, sabe? Que o policial fala. Cuidado. E eu, tipo, tudo isso será usado contra você. E foi maravilhoso. Aí eu voltei, mas não voltei porque eu pensei assim, eu vou engravidar, eu vou sair com uma doença venérea, ou eu vou passar para os outros, porque eu não vou ser responsável aqui. Inclusive, hoje o meu trabalho é desmistificar essa ideia que as pessoas têm de casa de swing, de que não é essa balbúrdia que as pessoas pensam, não é essa bagunça. Fazer isso. Não, você ia causar, eu sou o problema. entendi. Não é a culpa da casa de swing, eu sou o problema. Eu ia ser horrível. Não, mas lá funciona tudo de uma forma bem... Você ia ser muito bem acolhida e quem quisesse fazer balbúrdia ia fazer junto com você, sabe? Ia fazer os surubões lá. Então, esse casal, eles foram pra casa de swing, só que eles tinham já um relacionamento meio conturbado. Por quê? Era liberal, mas só para mulheres. Surpreendendo um total de zero pessoas. Zero pessoas. E ela acreditava que, né, a justificativa dele que era para proteger ela, porque homens, né, não se cuidam. Ela não percebia o machismo não dessa percebia, situação. não. E aí eles foram e era proibido interagir com outros homens. Nas cabines de swing... Ela era proibida ou ele era proibido? Ela era proibida, os dois só interagiam com mulheres. Tá, então homens não podia no relacionamento liberal deles. Se ele quisesse mamar uma rola ali, não podia? Não podia. Ele não queria, no caso, pelo menos falava que não, né? Mas aí, nas cabines de swing, tem assim, tem uma área normal, que é a balada, tem o lounge, tem fumódromo e tem a área do labirinto, né? Que normalmente são corredores com algumas cabines. Dentro dessas cabines, tem algumas que tem um buraquinho, que é chamado de Glory Hole. Isso. Você pode enfiar o braço. Rodrigo, eu acreditando que você estava com dúvida. Eu sou besta demais, caía. Eu também. E aí, eles entraram, só os dois, o casal entrou nessa cabine. E começaram ali, se beijar um pouquinho, meio conversando. Tava só os dois, né? Então não tava uma coisa assim. Do nada. Do nada, nesse buraquinho, é que tem como você fechar. Mas muitos deles tem como você fechar. Então, esse não tem exatamente os detalhes se podia fechar ou não. E aí, tava ali. Aí, entra uma giromba, né? Dançarina ali pelo buraquinho. Peru. E se posiciona. Um peru, né? tá ali, tô aqui. Se posicionou. Falou, e aí, galera? Beleza? Vocês vão querer? Não vão? A boquinha assim, oi. Ela olha pra giromba, que eu gosto muito de falar esse termo porque ele é mais tranquilo. Giromba parece grande. Verdade. Peru parece pode ser menor. Pode ser menor. Você deu uma babadinha aí? Salivei. Menina, falou giromba. A giromba me tocou aqui. E aí, ela olha para essa giromba e, de forma impulsiva, solta. Nossa, nunca vi uma giromba tão bonita assim. O marido perdeu Pronto! tudo. O marido ela falou e continuou sorrindo, assim, como se ela tivesse só falado um comentário. Já tinham bebido um pouco também, ela tava... falou, ai, que rola linda, vou até dar um beijo. Não? Não, E aí ela olhou e falou isso, ele olhou pra cara dela, obviamente fechou-se o tempo, mas em fração de segundos,
ela olhando assim pra ele e tenta dar uma risada, tenta desconversar um pouquinho, ele olhando pra ela com aquela cara assim, e ela vendo que tudo ia ficar muito ruim, só que ela não imaginava o quanto. Ai, meu Deus. Nossa, Tô gente. temendo pela giromba. Tema. Ai, meu Deus. Gente. Ele pega muito rápido, tira um isqueiro do Ah, bolso não. Ah, não. Ele acendeu. e acende e queima a giromba. O cara dá um grito do outro lado, Ah, a não. moça grita desse lado também, segura ele, e Ai, aí isso não foi Ai, legal. caos. nada legal. Ele tá numa casa de swing. Exatamente. Era só ignorar a giromba, chega pra cá. Exatamente. Queimou o rapaz. Gente, E aí eles o que saem você de lá, faz? o cara sai meio que arrastando ela pelo braço, e eles meio brigando Aí ela ali. percebeu o machismo dele. E aí, a história até que termina de um jeito legal, nesse sentido de livramento. Porque aí, no caminho, ele começa aquela coisa, dar soco no volante, As violências saindo. E aí, ela começa a olhar assim, e parece O que que vai que é saindo isso? aquela, A massa. aquela, A nuvem, aquela né? névoa Névoa. que tava na O cabeça. filtro do O filtro Instagram que vai é- saindo, a pessoa vai se Exato. revelando. O E Jurandir aí- apareceu. E aí ela começa a reparar aquilo, eles começam a discutir, o relacionamento deles começa a ficar muito, muito ruim, porque daí ela não tolera mais nada e Claro. tal. E ela pede o divórcio dele. E aí, quando ela me mandou esse relato, foi inclusive ela que mandou, né? Ela falou assim: então em 3 meses a gente se divorciou, a Olha, gente foi estava casado rápido. antes. Sim. Pra quem tá casado, É. 3 meses é Porque 2 dias. que Eu isso? sempre falo isso, Cristina, que o meio liberal, o swing. Não é pra todo mundo, não, cara. não é pra todo mundo, mas ele não separa nenhum casal. Não, o casal já tava Ele- cagado. É. Mostra o que existe, Ele mostra Ele algo que revela a você vinha relação escondendo, ruim, né? que É. você tenta camuflar com outras maneiras. Total. Então, essa Total. história, ela é péssima. Não é uma recorrência. Solteiros não tenham medo de ir em casa de Não, swing, porque isso não não. acontece Não vai ter que sempre. O nome gritar. da Não vai giromba ter agora, ninguém É. que da manda. giromba pode mudar pra Fred Krueger. É, exato. Ai, que horror, meu Deus. Exato. Agora que Ai, eu entendi. Gente, coitado da Pois da é. giromba. Mas Vou como dar um era beijo. Ô, giromba, você é portador dessa giromba queimada. Rodrigo e eu estamos aqui dispostos a dar um beijo. Escreve pra Fazer Manda um uma gente. foto. carinho, né? Manda uma tá, foto da Pois cicatriz. é. Mas Gente, e assim, tô o bom é que ela chocada. se livrou disso, Que né? bom que e ela tal. se Gente, livrou. que bom. E que tem muito cara que quer ir pro swing, quer levar a esposa apenas como uma moeda de troca ali, ou para usar para pegar outras mulheres. então, Pra manjar outras girombas. exatamente. Também. Às vezes ele achou Às tão bonito vezes a quanto, pira e aí é ele falou, essa, não vai ser é mais bonito. Isso, eu não, se o meu desejo eu tenho que conter o seu também. Exato. Olha É. que loucura. Aquilo que muito nos incomoda no Não outro é? nos falta na gente. né? Então, Exatamente.